O Corinthians já está na final do Campeonato Paulista. E aí, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo hoje. Já deu maior briga, né? O São Paulo reclamou de estar jogando numa segunda-feira, porque teria que ser no sábado, mas aí alteraram data, porque o Palmeiras teve show no Allianz Parque. Agora, na minha opinião, tá? Se eu sou o Corinthians, se eu sou o Ramon Dias, se eu sou o Depay, se eu sou o Yuri Alberto, eu preferiria pegar o São Paulo, tá? Por quê? Primeiro porque o Palmeiras, ele é o todo-poderoso hoje do futebol paulista, já deu uma recuperada, né? Ganhou aí os 3 últimos jogos, é um time que é o tricampeão, ou seja, pode ir para o tetracampeonato. Hoje é a grande potência de São Paulo, senão não seria tricampeão de forma consecutiva. E que vive uma melhor fase que o São Paulo. Tá? E além disso, o Corinthians ele vai melhor contra o São Paulo do que contra o Palmeiras em mata-matas. E é muito louca essa situação em São Paulo, porque o Palmeiras ele tem o São Paulo como uma pedra no sapato dele. De 22 confrontos de mata-mata desde 72, são 17 classificações do São Paulo contra 5 do Palmeiras. 17-5. Agora, é claro que o São Paulo também é um baita adversário para o Corinthians? Mas se eu sou o Corinthians, Raí, eu preferiria pegar o Palmeiras. E você, tem favorito hoje para esse jogo Palmeiras e São Paulo? Eu acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito pelo fator do mando de campo, né? No Campeonato Paulista a gente tem observado desde 2018, quando se instituiu esse modelo aqui em São Paulo de torcida única. Então a gente tem aí várias edições. Só uma vez o campeão não foi aquele que fez a melhor campanha, foi exatamente nesse ano, de 2018, quando o Corinthians ganhou o título na casa do Palmeiras. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo em Itaquera, o Corinthians ganhou o segundo jogo na casa do Palmeiras e nos pênaltis o Corinthians foi campeão. Em todas as outras edições, de 2019 até o ano passado, o time da melhor campanha foi o campeão. Corinthians nesse meio tempo, São Paulo uma vez, Palmeiras nesse tricampeonato consecutivo. Então o mando de campo faz muita diferença em São Paulo. O fato de ter a sua torcida e do adversário não ter a dele, né, nesses confrontos que são geralmente muito equilibrados, fazem diferença. Palmeiras é ligeiramente favorito, mas a gente também tem observado nos últimos tempos clássicos entre São Paulo e Palmeiras muito equilibrados. São Paulo é o time com diversos treinadores que mais venceu o Palmeiras nessa era Abel Ferreira. Venceu com o Rogério, venceu com o Carpini, incomodou em jogos com o Zubeldia. Com o Zubeldia não me lembro de cabeça se chegou a vencer, acho que não, mas incomodou em várias ocasiões, como no jogo do Campeonato Paulista desse ano, em que terminou empatado por 0-0. Então é um jogo difícil para o Palmeiras, mas o fator casa, a muito provável estreia do Vitor Roque, eu acho que são elementos que colocam o Palmeiras ligeiramente como favorito para avançar a essa final contra o Corinthians, para vencer o São Paulo hoje e avançar essa final contra o Corinthians. E o desenho do jogo, né, me parece, tenho a sensação, Piriato, que vai ser muito parecido com o que aconteceu há algumas semanas. São Paulo fechadinho, provavelmente para empurrar o jogo para os pênaltis, porque sabe que essa é uma questão para o Palmeiras. O Palmeiras do Abel venceu uma disputa de pênaltis em todo esse período. Foi um jogo da Libertadores contra o Atlético Mineiro, perdeu várias outras. Para o São Paulo, por exemplo, perdeu 2 vezes nesse período de disputa de pênaltis, a Supercopa do Brasil e um mata-mata de Copa do Brasil também. O São Paulo eliminou o Palmeiras nos pênaltis, em uma ocasião e na outra foi campeão em cima do Palmeiras nos pênaltis. Então, digamos que, entre aspas, o São Paulo joga por 2 resultados. Vencer o jogo para avançar e tentar empurrar para as penalidades para ter a reversão desse fator psicológico, deixar o palmeirense um pouco mais tenso, já que o retrospecto na marca da Cal é muito ruim do time do Abel Ferreira. Agora, Pedro, você acompanha muito o dia a dia do Palmeiras, né? Você trabalha como setorista também do Palmeiras aí na Jovem Pan, conhece muita gente lá dentro. Um Palmeiras que terminou o ano passado questionado, porque não teve um título de expressão, né? O Palmeiras, desde que o Abel chegou, nunca tinha passado um ano em branco sem Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil. Passou o ano passado, foi campeão paulista, tricampeão, mas a gente sabe que não conta muito, principalmente para o torcedor do Palmeiras hoje, porque o Palmeiras tem esse patamar financeiro para disputar grandes títulos, né? Títulos de expressão. Agora, o Palmeiras se recuperou, o Palmeiras deu a volta por cima nessa primeira fase do Campeonato Paulista, venceu já 3 jogos consecutivos
e tem o Estevão em alta. Eu acho que você ter o Estevão bem já torna o Palmeiras favorito ao título paulista. É a minha opinião. Joga muito. O Estevão hoje é fora da curva. Eu cansei de falar que eu acho o Estevão, inclusive, melhor que o Hendrick. Tá? Desde o começo do Estevão no Palmeiras, eu digo que ele me impressiona muito mais que o Hendrick. E ele tá voando. Ele tá voando. É o fim do Estevão no Palmeiras, né? Ele vai embora em junho. Então é a reta final do Estevão no Palmeiras. Tá jogando muito. É um Palmeiras que cresceu demais o futebol e ainda tem o Vitor Roque agora, podendo estrear, né? Que aí vai ser um dos grandes camisas 9 do futebol brasileiro, apesar de ter ido mal na Europa. Ou seja, qual é o clima no Palmeiras e a que você acha que se deve essa melhora de uma forma tão rápida nos últimos 3 jogos? Eu sinto um Palmeiras muito mais motivado, mobilizado do que aquele Palmeiras da primeira fase que sofreu cobranças, que nas arquibancadas um clima um tanto quanto estranho, porque quem compareceu aos jogos do Palmeiras vai admitir isso aqui que eu estou falando. Às vezes, de um lado do estádio havia cobrança e do outro lado aplausos. Um lado começava a elogiar, o outro lado não. Hoje eu sinto maior união entre a arquibancada, o time do Palmeiras e a diretoria. O Abel Ferreira citou isso em entrevista coletiva recente, pediu união de todas as partes, que quando o Palmeiras está unido é muito difícil ser batido, enfim, palavras do Abel Ferreira. Os adversários não poderiam estar dentro do Allianz Parque. Exatamente, teve essa declaração do Abel falando que os adversários não poderiam estar dentro do próprio estádio da Arena Alviverde. E o Palmeiras, que passa pelo São Bernardo com muita autoridade, quase não sofreu sustos no jogo, venceu super bem, 3-0, com destaque para o Estevão, que tem 17 anos. Muitas vezes a gente esquece que é um jogador de 17 anos, porque parece muito mais maduro, muito mais experiente, tamanha a liderança técnica e como ele conduz esse time do Palmeiras e não é de hoje. É a grande referência desse time. Agora chega o Vitor Roque. Fica essa dúvida para saber se o Vitor Roque vai jogar no lugar do Flaco Lopes. Na zaga, o Gustavo Gomes, recuperado, deve entrar no espaço que foi preenchido pelo Mikael no jogo contra o São Bernardo. E o Piquerez também, que foi a campo durante a semana na academia de futebol, deve recuperar o seu espaço no 11 inicial, na vaga do Vanderlan. Então, com exceção do Paulinho, do Maurício, do Bruno Rodrigues, mas o Bruno Rodrigues já está fora há bastante tempo. Esses jogadores do Palmeiras já sabia que não poderia contar nessa fase final do Paulistão. Então é um Palmeiras com força máxima para enfrentar o São Paulo, muito mais mobilizado em busca desse tetra, porque a gente fala do Campeonato Paulista e eu concordo que o que vai definir a temporada do Palmeiras, do Flamengo, é Libertadores, é Campeonato Brasileiro e, dependendo, Copa do Brasil. Porque muitas vezes se esquece do resultado do Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras, quando chega para treinar na academia de futebol, tá lá na parede. Vamos em busca do tetra. Então sempre existiu, sim, uma vontade muito grande de conquistar o Campeonato Paulista, de alcançar esse feito inédito na história da competição, na era da Federação Paulista de Futebol. E, como disse o Raí, o mando de campo aqui em São Paulo interfere bastante. Nas últimas 6 decisões, o time que decidiu em casa a final do Paulistão acabou vencendo. A gente sabe também dos confrontos recentes entre São Paulo e Palmeiras, mais equilibrados, de muita marcação, jogos assim que não foram tão bem ali, tecnicamente falando, que as equipes não mandaram tão bem, tecnicamente falando, mas o Palmeiras muito mais mobilizado e jogando em casa é favorito para enfrentar o São Paulo mais tarde, Pilhado. É o favorito, mas tem o São Paulo como uma pedra no sapato surreal, né? Até a última Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão, ganhou do Palmeiras e do Flamengo, Palmeiras na semifinal, Flamengo na final, e ganhou jogando melhor os 2 jogos, o Piperno. É por isso que eu digo que o Palmeiras é favorito, né? Eu odeio ficar em cima do muro. Se é pra ficar em cima do muro, é pra ser igual aos outros programas, cheio de frouxo, que ninguém fala, o futebol é igual, é clássico, não dá pra dizer quem é favorito. Aí vira uma palhaçada. Aí vira um programinha fajuto, onde ninguém tem coragem de dar opinião. É favorito? O Palmeiras é favorito, porque joga em casa, primeiro, né? Na sua casa,
com a sua torcida, só com a sua torcida. Ainda tem o fator do gramado, que sim, o Lucas Moura e o Oscar reclamaram, né? Do gramado. Tem tudo. E é mais time. O Palmeiras é mais time. O Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos. Agora, Piperno, é uma loucura, né, essa situação, como tem freguesias em clássicos, em mata-mata em São Paulo. Porque na situação do Palmeiras com o São Paulo, de 22 confrontos, 17 classificações do São Paulo, 5 do Palmeiras. E vale lembrar, é um São Paulo que do outro lado tem 2 nomes muito pesados, Lucas Moura e Oscar. Se um deles está num dia inspirado, também vai dar trabalho. É claro que hoje o Estevão está muito acima dos 2, tá? Muito acima dos 2. Mas também é um favorito que não é muito favorito, como eu falo em algumas situações, né, Piper? Olha, Pilhador, é um clássico, ultimamente tem sido um clássico muito chato, né? Eu até brinco aqui com o Raí e com o Pedro, que se você pegar aqueles que são chamados aí de os 12 mais tradicionais do futebol brasileiro, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 gaúchos, os 2 de BH, o clássico Palmeiras e São Paulo, do começo do ano passado para cá, ele é de longe o mais chato do futebol brasileiro. O Palmeiras ganhou de São Paulo uma vez no ano passado no Campeonato Brasileiro, um gol do Flaco Lopes de cabeça na última bola do jogo contra um São Paulo que começou o jogo poupando uma série de jogadores por conta aí de Libertadores. Então, e nos outros 4, os jogos terminaram empatados, mas foram jogos muito ruins. Campeonato Paulista no Morumbi, depois o jogo em Belo Horizonte pela Supercopa, a partida de ida no Campeonato Brasileiro e agora, recentemente, o jogo do Campeonato Paulista. 4 jogos muito ruins. Em 2023, aí sim, o Palmeiras ganhou muito bem os 2 jogos do Brasileiro, 2-0 e 5-0, e o São Paulo venceu, jogando muito melhor, os 2 de Copa do Brasil. E no Campeonato Paulista, eles haviam empatado. Então, isso tudo para dizer que dos 10 últimos jogos, 5 terminaram empatados, o Palmeiras ganhou 3, São Paulo ganhou 2. Tem sido realmente muito equilibrado, como historicamente o é. Veja, até mesmo a contabilidade histórica dos 2 tem uma divergência, mas o placar é muito apertado. O São Paulo, ele computa uma vitória a mais para o Palmeiras, 117-116. O Palmeiras, uma a mais para o São Paulo. Isso também é curioso, porque o Palmeiras, ele leva em conta jogos em torneio início e tal, aí o São Paulo ganhou um pouquinho mais. Agora, o Raí tocou num negócio que ele é um trauma para o torcedor do Palmeiras, que é a história de decidir por pênaltis. Nas últimas 12 decisões por pênaltis, o Palmeiras perdeu 10. Começando a série com o Barcelona de Guayaquil em 17. Perdeu o Barcelona de Guayaquil em 17, para o Corinthians em 18, para o São Paulo em 19. Depois, estava até anotando rápido aqui, em 21, por exemplo, foi uma festa. Porque o Palmeiras perdeu para o Flamengo, Defesa e Justiça, já com o Abel. Perdeu para o Flamengo, Defesa e Justiça, CRB, perdeu para o Al-Ahly. Depois ele perde para o São Paulo em 22 e 23, tudo isso já com o Abel, e perdeu ano passado em 24 para o São Paulo do Carpini. Então o Palmeiras muito ruim nessa questão e que deixa o torcedor extremamente preocupado. Agora, time por time, o Palmeiras hoje é melhor. Se isso vai se refletir em campo, é uma outra história. O São Paulo deve jogar todo fechadinho, talvez com o terceiro zagueiro. A história do tal do quarteto mágico é para inglês ver esse tipo de confronto, porque o Zubeldia é sensato, ele sabe que não dá para jogar assim contra todo mundo e provavelmente não será assim contra o Palmeiras. Dessas disputas de pênalti, Palmeiras perde para o São Paulo em 2019 no Campeonato Paulista, perde para o São Paulo uma Copa do Brasil também nos pênaltis. 22, 23. E perde nos pênaltis para o São Paulo a Supercopa do Brasil. A Supercopa. O São Paulo tem... Ah, não, desculpa. A de 23 foi no tempo normal. Perdeu 19, 22 e o ano passado. Foram 3 derrotas para o São Paulo nos pênaltis de 2019 para cá e 3 vezes em confrontos eliminatórios nos últimos anos, nesses 5 anos aí que a gente citou. O São Paulo foi ao Allianz Parque e saiu classificado. Semifinal do Paulista de 19, depois o Corinthians foi o campeão em cima do São Paulo.
Copa do Brasil de 2022, São Paulo passa nos pênaltis também no Allianz Parque, e Copa do Brasil de 2023, aí ganhando os 2 jogos, né? São Paulo ganha no Morumbi a ida e ganha na casa do Palmeiras a volta. Então, se o Palmeiras é favorito pelo fator casa, né? O São Paulo também tem esse retrospecto para se apegar. E nos últimos 4 jogos eliminatórios que ele foi ao Allianz Parque, em 3 oportunidades ele saiu classificado. Mas ele foi com a vantagem, né, o Raí? Foi com a vantagem. No Paulistão era jogo único, né? Foi empate, 0-0 no tempo normal e passou nos pênaltis. Na Copa do Brasil. São Paulo ganhou o primeiro jogo. São Paulo ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo, né? Então, ele acabou perdendo o jogo da volta. Só nessa Copa do Brasil de 23, que o São Paulo foi campeão, que ele ganhou os 2 jogos, né? Então, em uma das partidas, ele teve a vantagem desfeita e o jogo foi para os pênaltis. E tem um detalhe interessante, Pilhado, Raí, Piperno, amigos aqui do Bate Pronto, porque o Zubeldia, desde que chegou para comandar o São Paulo, ele enfrentou o Palmeiras 3 vezes. São 2 empates sem gols, né? 0-0. E uma derrota, 2-1 na casa do Palmeiras, com um gol do Flaco Lopes, no apagar das luzes. 11, 12 de acréscimo, o Flaco Lopes fez o gol da vitória do Palmeiras no retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado. E uma coincidência, nos 3 jogos o São Paulo entrou com formação de 3 zagueiros, com 5 homens ali no meio de campo, jogo de encaixes, de muita marcação individual. Então eu quero saber se o Zubeldia, fico aqui curioso para saber se ele vai insistir nessa escalação com 3 zagueiros para o jogo de mais tarde. Nos 3 confrontos que teve com o Palmeiras, ele colocou a mesma formação em campo, com 2 empates por 0-0 e uma derrota por 2-1, que ele levou o gol da derrota ali nos acréscimos nos minutos finais. E até em cima disso fica o questionamento para o lado do Abel. Será que nesse jogo de encaixes, de muita marcação individual, não seria interessante colocar Vitor Roque e Flaco Lopes, 2 atacantes, para tentar movimentar mais as linhas do São Paulo? Ou colocar o Vitor Roque no primeiro tempo, logo de cara, e no segundo, se as coisas não funcionarem, arriscar o Flaco? Porque o Flaco é muito importante no jogo aéreo. Enfim, a gente fica na expectativa para saber, nesse jogo de xadrez dos técnicos, Zubeldia e Abel.